Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu queria apresentar para vocês um artigo que eu escrevi junto com o Nelson Hauck Filho, professor da Universidade de São Francisco, e a minha orientadora, doutorado, a Silvia Coller, em 2014, em que a gente utilizou modelos Bifactor para a gente fazer validação de instrumentos. Então, eu já falei um pouquinho sobre modelos Bifactor aqui, mas eu acho que nesse artigo a gente conseguiu fazer uma coisa bem interessante, que era para a gente testou, né, se dois instrumentos diferentes que mediam o sentido de vida, se eles estavam de fato medindo a mesma coisa. Eu trabalho com o sentido de vida já faz alguns anos, né? Na verdade, eu comecei minha trajetória de pesquisa nessa temática. E a mensuração de sentido de vida é bem complexa. Por quê? Porque eles misturam o construto com várias outras coisas. Mistura com felicidade, mistura com depressão, mas principalmente existe uma problematização conceitual, um problema conceitual de misturar sentido de vida com aspectos de religiosidade e espiritualidade. Então, na minha tese, eu validei duas escalas de sentido de vida diferentes. Uma era uma medida de sentido de vida clássica, que utilizou procedimentos bem robustos aí para que ela de fato não se confundisse com outros construtos, que é a Meaning Life Questionary, MLQ. Mas eu também precisei validar um outro instrumento chamado SOME, Sources of Meaning, SOME. E esse instrumento ele tinha um viés, né, de que ele associava alguns itens de sentido de vida com espiritualidade, com religiosidade. Um problema clássico da literatura. E aí a gente utilizou modelos Bifactor justamente para testar se esses dois instrumentos estavam medindo a mesma coisa. E eu queria mostrar para vocês esse artigo. Então, pessoal, só para vocês saberem, né, assim, o que é modelo Bifactor, se você ainda não conhece. Imagina, por exemplo, né, que você tem uma estrutura de um instrumento de 3 fatores, tá? Então, por exemplo, isso aqui é uma estrutura simplificada de uma escala de burnout que eu tenho. Exaustão emocional, despersonalização e baixa realização do trabalho. Eu posso, né, então, avaliar em que medida essa estrutura aqui, né, ela é plausível para o instrumento, né, os 3 fatores aqui, conforme teoricamente esperado, mas o modelo Bifactor, ele vai testar em que medida um fator geral ele explica melhor os itens para além do que essas dimensões específicas aqui está mensurando, né? Então o modelo Bifactor ele faz isso, ó. Eu continuo com as minhas 3 dimensões específicas aqui, mas eu coloco uma dimensão geral para concorrer o padrão de explicação dos itens. Então, o modelo Bifactor geralmente ele é utilizado em pesquisas de inteligência, né? Na verdade, ele foi comumente utilizado na mensuração da inteligência, né? Para saber se a inteligência era melhor concebida a partir de um fator geral ou a partir dos fatores específicos. Então, ele foi, como é que eu posso dizer, ele ganhou ascensão, né? Nesse tipo de estudo com essa temática, mas ela hoje em dia é utilizada em vários procedimentos diferentes, né, com vários instrumentos diferentes. E aí, pessoal, então, esse é o principal uso do Bifactor, né? Colocar duas estruturas fatoriais para concorrer entre si na mesma análise. Tá? E aí isso é importante dizer. Por que na mesma análise? Porque aí você vai ter uma compreensão clara sobre quem é que está explicando melhor os itens. Porque, por exemplo, você poderia, eventualmente, fazer 3 modelos fatoriais diferentes. Por exemplo, você poderia fazer um modelo simples de 3 fatores, depois você faria um modelo unidimensional em separado. Você poderia também testar um modelo de segunda ordem aqui, né? Tirar o burnout daqui e colocar ele aqui, um modelo de segunda ordem. Só que quando a gente faz modelos separados, a gente não tem essa noção sobre a competição da explicação dos itens, beleza? Então o modelo Bifactor se diferencia nesse sentido. Só que aí, pessoal, no artigo que eu mencionei, né, a gente utilizou o modelo Bifactor não para testar a estrutura, né, de um instrumento só, mas para competir, né, 2 instrumentos entre si para ver se eles avaliavam o mesmo construto, né, sentido de vida. E aí o que a gente fez foi isso, ó. A gente tinha 2 escalas de sentido de vida, cada uma composta por 5 itens. Então eu coloquei aqui, ó, sentido de vida MLQ, sentido de vida SOME, né, Sources of Meaning. E aí, pessoal, bem, o que a gente fez foi criar, né, um fator geral aqui de sentido de vida para explicar todos os itens. A ideia é, bem, se esses 2 instrumentos eles estão medindo sentido de vida,
se espera, né, então, que um fator geral, um fator único do sentido de vida, explique todos os itens, né? Poderia acontecer que o fator do sentido de vida do MLQ explique super bem os itens e o fator do sentido de vida do SOME também explique muito bem os itens. Mas se isso acontecer, isso é meio que dizer, né, que esses dois instrumentos eles estão explicando coisas diferentes, porque se esses dois instrumentos aqui eles medem a mesma coisa, um fator geral deveria explicar os itens, né, todos os itens. Então o que acontece, pessoal? O que a gente encontrou? A gente encontrou, né, então, que o fator geral aqui de sentido de vida, ele explicou 8 itens, mas não explicou 2, né, que são o SOME 4 e o SOME 5. E aí a gente foi tentar entender, né, o que era de fato esses dois itens, né, que não ficou muito bem claro no modelo Bifactor. O artigo ao que eu me refiro é esse aqui, né, Measuring Meaning in Life, an Empirical Comparison of Two Well-Known Measures. Então, a gente faz, né, uma avaliação justamente disso, né? Vou descer aqui um pouco, tá, pessoal? A gente, então, o que a gente fez? Ó? A gente criou, né, como eu falei, a variável de sentido de vida, explicando todos os 10 itens aqui. E aí, como a gente viu que 2 itens aqui não eram bem explicados, né, o SOME 3 e o SOME 5, desculpa, o SOME 4 e o SOME 5, vejam as cargas fatoriais aqui, ó, do SOME 4, menos 0,1, tipo uma carga fatorial nula, e aqui no SOME 5, 0,16, então uma carga fatorial muito baixa. E aí o que a gente fez? A gente criou uma outra variável geral aqui, né? A gente não sabia exatamente o que era ainda, e a gente chamou de segundo traço latente. E aí esse segundo traço latente, ele não explica basicamente nenhum dos 8 itens que esse sentido de vida explica, e ele explica muito bem os últimos 2 itens, né? E aí, o que a gente fez, né? A gente não sabia o que era esse segundo traço latente. Na verdade, a gente tinha uma ideia de que era alguma coisa relacionada à espiritualidade, à religiosidade. Mas a gente precisava comprovar isso cientificamente. Então, o que a gente fez? A gente depois, né, pegou um outro instrumento que também faz parte desse SOME, que ele avalia 26 fontes de sentido, né? E aí a gente criou, né, então, o score fatorial aqui dessa variável latente aqui, e aí a gente fez uma correlação parcial com todas essas 26 fontes de sentido. Fontes de sentido, né, na literatura são coisas que você valora, coisas que você acredita que dá sentido para a sua vida, questões que são importantes para você, né, que lhe ajudam a ter aí uma vida plena. E aí essas fontes de sentido são bem variadas, né, aqui, e algumas delas são justamente questões relacionadas à espiritualidade e religiosidade. Então olha só que curioso, né? Quando a gente fez a correlação parcial de todas as 26 fontes de sentido com o score fatorial do segundo traço latente, a gente encontrou que autotranscendência vertical, né, que é composto por espiritualidade e religiosidade, teve uma correlação, né, com o score desse segundo traço latente de 0,48. E espiritualidade teve também uma correlação de 0,51. Veja que 0,48 e 0,51 é ainda mais forte do que a correlação, né, do segundo traço latente com o próprio sentido de vida, que deu 0,43. Então a gente está mostrando, né, que esses dois itens aqui, os scores, basicamente, né, os scores oriundos desses dois itens aqui, eles se relacionam mais com espiritualidade e com autotranscendência vertical do que propriamente com sentido de vida. Então, com essa técnica aqui, né, com essa mistura de técnicas, utilizando modelos Bifactor, depois criando o score fatorial do modelo de um fator que a gente não sabia o que era, correlacionando esse score fatorial, né, esse fator com sentido de vida, e depois contrastando essa correlação com correlações com outras medidas externas, a gente conseguiu, né, deixar muito claro que dois itens do SOME não avaliam sentido de vida e avaliam, na verdade, espiritualidade, né? É óbvio que algumas pessoas podem perguntar assim, mas eles estão mensurando talvez sentido de vida por duas óticas diferentes, né? O MLQ e o SOME.
Mas assim, quando a gente trabalha, né, com validação de instrumentos, com desenvolvimento de teorias, né, é muito importante que a gente deixe bem claro o que é uma coisa, no caso, o que é sentido de vida, e saber que sim, ele se associa com outras variáveis externas, como religiosidade, espiritualidade, bem-estar, mas são coisas diferentes, né? Então, é importante que a gente sim espere uma correlação entre essas medidas, mas que essa correlação não seja mais alta do que com o próprio construto, né, sentido de vida. Então é isso, pessoal. Eu queria mostrar um pouquinho desse artigo para vocês, né, porque eu acho que a gente foi bem feliz assim em utilizar modelos bifactor para buscar, né, atestar a validade de um instrumento, né, concorrendo ele com outro. Então é isso, pessoal. Eventualmente vocês podem aí pensar em utilizar modelos bifactor também para fazer validado concorrente dos instrumentos que vocês estão trabalhando e validando, beleza? Era isso, então fiquem bem e um grande abraço.